Boa noite, louvado seja o nome do Senhor, por nós estarmos aqui neste culto para louvar, para celebrar, para adorar o Senhor. Eu convido você neste momento para estar em espírito e em verdade, para adorar o Senhor, para engrandecer esse Deus que vive e reina para todos sempre. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, consagrando esse nosso culto, consagrando agora a sua casa, que seja agora o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo trabalhe agora neste lugar. Ó Deus querido, Deus amado, estamos aqui reunidos em Teu santo e glorioso nome, para adorar o Teu nome, Pai, para dizer que o Senhor é Deus, que o Senhor vive e reina para todo sempre, e nós somos Teus servos, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, para celebrar o Teu nome, Pai. Deus querido, tome nas Tuas mãos a vida de cada um que está nos acompanhando agora nesse vídeo. Que o Espírito Santo, ó Pai, possa ter total liberdade nesse culto. E que possamos, ó Pai, estar em espírito, em verdade, para adorar a Ti, ó Pai. Só o Senhor é Deus, não há nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. Estamos aqui, ó Pai. Ó Senhor amado, que possamos ouvir a Tua voz, que os nossos louvores possam subir até o Teu trono da graça, e que o Senhor receba, ó Pai, a nossa adoração. Mas Te pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, porque nós somos falhos. Purifica-nos, ó Pai querido, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. E então eu convido você para adorar o Senhor neste momento, para exaltar ao nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam a dizer que Tu és o Rei, a dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam a dizer que tu és o rei. A dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. A dizer que tu és o rei. A dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O nome que me faz amar, cantar em seu louvor. Um sonho maravilhoso ouvir soar, o nome do Salvador. Um nome que inspira amor. Um nome que inspira amor. Um nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Falando mais, Jesus me amou, sofreu constante dor. A minha vida libertou na força do seu amor. Um nome que inspira amor. Um nome que inspira amor. Um nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala de amor. E plenamente ali verei quão grande foi seu amor. Um nome que inspira amor. Um nome que inspira amor. Um nome que inspira amor. É o nome do Salvador. Amém.
Bom dia, meus amados irmãos e amigos da Igreja Batista do Moreno, nessa manhã de domingo, em que estamos prestes a encerrar nossa campanha de missões nacionais e estaduais com o tema Porque Ele Me Amou, Estaremos encerrando oficialmente a campanha no próximo domingo, mas já estamos lançando os novos bilhetinhos, certo? Dessa vez, gente, o nosso bilhete irá custar R$5, certo? Dessa vez são 9 prêmios, um melhor do que o outro. Se o outro sorteio foi top, esse não vai ficar atrás, viu, gente? Então, já temos pessoas vendendo, certo? Ontem à noite, na hora da divulgação, já vendemos alguns ao irmão Jean, certo? Então, já foram impressos 100 bilhetinhos. Madalena, Maíla, Janiele, Eliabe já estão com os seus também para vender. Então, gente, quero dizer a vocês que toda ajuda é de grande valia nesse momento, certo? Lembre-se que nós estamos vivendo um ano difícil, entendo a dificuldade de alguns, mas lembre-se que nossas ofertas, esse esforço que nós estamos fazendo, serve para ajudar pessoas, serve para ajudar os nossos missionários no seu sustento. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Então, são 9 prêmios, O primeiro prêmio será um relógio, segundo prêmio um kit de massas e pratos da Fortaleza, terceiro prêmio uma pizza GG, quarto prêmio um kit de shampoo e condicionador da Natura, quinto prêmio um kit de colônia e sabonete, sexto prêmio os doces em compotas, sétimo prêmio uma quentinha, oitavo prêmio um bolo pudim e nono prêmio um cor de cabelo. Nossos patrocinadores, gente, são... o relógio foi doado pela irmã Marta, mas o pastor Cláudio. O kit de massas, a doação do irmão Paulo, lá da Igreja Batista de Apodi. O terceiro prêmio, a doação do irmão Sidney. O quarto prêmio, kit de shampoo e condicionador Natura, é um brinde doado por Júlia Graça Perfumaria. O quinto prêmio foi uma doação da irmã Ieda e da amiga Daniela, que é um kit, que é uma colônia, doada pela irmã Ieda e o sabonete pela irmã Daniela. Os doces em compotas doado pela nossa amiga Fátima do Júcio. Sétimo prêmio, a quentinha, doada pelo pastor. Oitavo prêmio, um bolo pudim doado pela irmã Ana. E o nono prêmio, outro cor de cabelo doado por Felipe Ituane. Certo, irmãos? Então, vamos comprar esses bilhetes, vamos contribuir. Lembrando, que tudo isso está sendo convertido para missões nacionais e estaduais. Então, Deus abençoe vocês. Meus queridos irmãos batistas, graça e paz em nome de Jesus. Quem está falando é o missionário Carlos Sánchez, de Rio do Fogo. É uma alegria poder estar falando para vocês ao respeito da campanha de missões estaduais 2020. O tema é bem sugestivo. Estou em missão, ao serviço do amor de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O povo batista é um povo missionário. Sermos missionários está no nosso DNA. Por isso é que muitos têm se colocado à disposição de Cristo para fazer parte da obra grandiosa que Ele começou aqui na terra. Como minha família e eu, que estamos faz 9 anos em Rio do Fogo. E durante todo esse tempo temos visto o agir de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja e na vida das pessoas que têm sido alcançadas para o reino de Deus. Nós somos uma igreja pequena, mas mesmo assim temos vivenciado o amor de Cristo nas nossas vidas. Graças à obra missionária, hoje a Igreja Batista em Rio do Fogo tem seu terreno e seu templo próprio para cultuar e exaltar o nome de Deus.
O trabalho missionário é muito grande, os recursos econômicos poucos. Por isso quero aproveitar esta oportunidade para desafiar a cada um de vocês, para que vocês sejam parceiros na obra missionária, orando, indo e contribuindo. Precisamos da sua colaboração. Não deixe de fazer parte da obra missionária. O campo missionário precisa de você. Eu estou em missão, ao serviço do amor de Deus. Que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz, e ao perder vida atrás,
Meus irmãos, quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no livro de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19 ao 26. Livro de Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26, e depois Atos, capítulo 13, do versículo do 1 ao 3. Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor. Os que foram dispersos pela tribulação, que se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a palavra aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali, chegando Barnabé, alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo achado, o levou para Antioquia, e durante o ano inteiro reuniu-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Agora, Atos capítulo 13, do versículo do 1 ao 3, que diz assim: Na igreja de Antioquia havia profeta e mestre, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram, eles impuseram as mãos e deixaram que partisse. Amém? Tema da mensagem: a graça que precisamos levar. Oremos. Pai, queremos ouvir, ó Deus querido, neste momento a Tua voz, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que possamos aprender da Tua palavra, Pai. Ministra, ó Deus querido, nosso coração e usa-me agora como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que essa palavra, ó Pai, encontre corações que possam ser transformados, mudados, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, a história que nós vamos aqui estudar fala sobre a expansão do Evangelho. Desde o início, os crentes em Jesus enfrentavam resistência por parte dos judeus, judaizantes. Quando Estevão, um dos crentes em Jesus, ele foi morto, porque ele estava pregando a palavra do Senhor, estava evangelizando, houve uma grande perseguição. E com ela veio também a expansão do Evangelho. E esse Evangelho chega até Antioquia. E em Antioquia os novos crentes enfrentam resistência, mas o Evangelho começa a crescer mesmo diante dessa resistência que estava tendo naquela cidade de Antioquia. Mesmo diante das lutas, das perseguições, os novos crentes em Jesus pregavam com ousadia esse Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. E hoje, é claro, em muitos lugares do nosso mundo, há uma resistência ao Evangelho, há uma resistência aos valores bíblicos. Há um desafio para você e para mim, que já somos servos do Senhor. Em alguns lugares, há uma perseguição. Algumas pessoas morrem. Em outros lugares, há uma resistência aos valores bíblicos. Como, por exemplo, nós temos encontrado aqui no Brasil
uma resistência aos princípios e os valores cristãos. Nós estamos vendo muitos partidos que são da esquerda, muitos partidos que são instrumento de Satanás, usando a política para poder implementar a ideologia, implementar pensamento satânico e diabólico. E nós, como servo do Senhor, não podemos permitir. Nós precisamos ter a ousadia dentro do Espírito Santo para denunciar, chamando a igreja para poder pregar o Evangelho. E nós podemos aqui, nesses dois textos que nós lemos aqui nesta noite, encontrar a característica do povo de Deus que queira expandir esse reino do Senhor aqui na terra. Porque o Senhor nos chama para expandir esse reino. O Senhor nos chama para levar essa palavra. E a primeira característica que eu quero aqui chamar a sua atenção para essa expansão do reino de Deus aqui na terra é ousadia que provém da experiência pessoal. Olha comigo no versículo 19 de Atos capítulo 11, que diz: os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. A pregação do evangelho, em qualquer tempo ou época, tem que ser de pessoas que tenham ousadia. Mas de onde pode vir então essa ousadia? Ela vem de uma experiência pessoal com Deus. Muitos crentes, infelizmente, têm medo de compartilhar o evangelho, têm medo de falar de Jesus, porque não tem ousadia ou porque não tem experiência. E muitas vezes, esses valores do reino não faz parte da sua vida. Eles não conseguem testemunhar de Jesus. Eles não conseguem falar de Jesus. Esse grupo aqui, de discípulos de Jesus, esse grupo que estava antes reunido em um local, mas agora com uma perseguição, eles vão agora andando pelo mundo. Esse grupo agora, eles estão perseguidos por um grupo religioso, eles estão andando pelo mundo, mas estão andando por esse mundo testemunhando de Jesus. Eles foram dispersos. O grupo religioso estava perseguindo aquele grupo porque eles não queriam que eles falassem mais de Jesus. Eles queriam acabar com aquela ideia dos seguidores de Jesus. Mas eles não puderam calar os crentes daquela época, os discípulos de Jesus, porque eles tinham ousadia, porque eles tinham experiência com o Senhor. Eles não podiam deixar de falar aquilo que eles tinham visto e ouvido. Estevão, ele era um dos discípulos de Jesus. A igreja de Jerusalém o separou para o diaconato da igreja. E Estevão era um homem cheio de Espírito Santo. Estevão era um homem cheio do poder de Deus. E como cheio do Espírito, ele tinha uma experiência com Deus, ele passou também a ser um homem que tinha ousadia na pregação do Evangelho. Essa ousadia o levou a confrontar os líderes religiosos daquela sua época. Consequência disso, aqueles homens não conseguiam debater com Estevão, não conseguiam conter aquilo que estava dentro de Estevão, que era o Espírito Santo. Eles então apredejam Estevão até a morte. Eles começam a perseguir os crentes. Esse texto que nós lemos é logo após esse apredejamento. Eles começam a perseguir. Mas os cristãos da época, os discípulos de Jesus da época, eles não estavam ali atrás de uma ideologia, não estavam ali apenas por uma tradição religiosa, mas eles tinham uma experiência pessoal com Deus, e por causa dessa experiência pessoal com Deus, nada poderia detê-los, nada poderia romper aquilo que eles estavam tendo dentro de si, e que eles precisavam colocar para as outras pessoas e para o mundo.
E por causa dessa ousadia, muitas pessoas ouviram falar de Jesus. Lembra de Davi, quando foi lutar com o gigante Golias? Davi, ele tinha uma experiência pessoal com Deus. Aquela experiência pessoal que ele tinha com Deus não deixou ele ficar acovardado dentro de sua casa, diante do exército, quando Golias estava ameaçando ali aquele povo. Quando Golias estava perguntando: quem vai lutar contra mim? Deus o havia ajudado ele a derrotar um leão e um urso. A fé que Davi tinha era de uma experiência pessoal com Deus. E ele vira e fala: eu tenho uma experiência com Deus. E com essa experiência que eu tenho com Deus, eu vou lutar contra esse gigante. Mesmo que todo mundo tenha medo, e olha que ele estava diante de um exército que tinha experiência em batalha, em luta. Davi não tinha essa experiência ainda. Ele era apenas uma criança, um menino. Mas ele tinha algo que pessoas que estavam ali naquele exército, pessoas que já tinham lutado em várias e várias batalhas, mas estava com medo de um homem. Davi não estava com medo daquele homem, porque Davi, ele tinha uma experiência com Deus. Quando nós temos experiência com Deus, nós enfrentamos todas as dificuldades, nós enfrentamos todas as batalhas, porque sabemos que Deus está conosco. Porque Deus é conosco, nós vamos então até aquela dificuldade. Encaramos aquela dificuldade porque Deus é conosco. E eu quero perguntar a você, que está nos acompanhando nesse vídeo, nesse canal da nossa igreja: você tem experiência com Deus? Uma vida de oração, de leitura bíblica? É essa experiência que nos chama a atenção. Porque se você não tem essa experiência com Deus, as ideologias desse mundo provavelmente vão fazê-la abandonar a sua missão. Vai fazer com que você não consiga compartilhar do Evangelho de Jesus em nenhum momento. Agora, se você tem experiência com Deus, nada neste mundo consegue te segurar. Porque o que você quer é expandir o reino de Deus aqui nessa terra, com muita ousadia. Uma segunda característica para a expansão do reino de Deus aqui nesta terra é a graça e o poder de Deus como marca na nossa vida. Olha comigo no versículo 21 ao versículo 23. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas pessoas chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. E ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e a exortava a todos a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Agora havia novos crentes nessa cidade de Antioquia. E eles permaneciam ainda pregando o evangelho. E mais pessoas iam se convertendo, e mais pessoas iam chegando para a igreja. E essa notícia de pessoas se convertendo, de pessoas chegando à igreja, da igreja crescendo, é notório e chega até a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, onde estavam os discípulos de Jesus, os apóstolos, envia Barnabé para poder acompanhar aqueles novos crentes. E ele, quando chega lá, ele vê a graça de Deus se manifestando naquele lugar. Ele vê a graça de Deus cheia ali. E ele então vira para eles e fala: vocês precisam perseverar com firmeza no coração. Vocês não podem abandonar. Vocês têm que continuar caminhando com Jesus. Uma pergunta que eu quero fazer para você: você tem perseverado no Senhor? Você tem continuado caminhando com o Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante dessa pandemia? A obra do Senhor precisa crescer, a obra do Senhor precisa avançar. Nós precisamos, meus queridos, perseverar em oração com firmeza no nosso coração. Não podemos abandonar. Temos que continuar avançando.
e as trevas precisam recuar. Vidas precisam conhecer Jesus. Eu louvo ao Senhor porque, através desse canal, muitas pessoas têm conhecido Jesus. Muitas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. Muitas pessoas têm conversado comigo e falado: olha, pastor, como eu estou sendo abençoado através dos cultos. E louvado seja o Senhor. O que nós precisamos, meus queridos, é continuar pregando o Evangelho. Não podemos desistir. Não podemos, meus queridos, parar de pregar esse Evangelho. Uma pergunta que eu quero fazer para você: o que as pessoas veem em você? Quando as pessoas estão conversando contigo, as pessoas têm visto Cristo na sua vida? As pessoas têm olhado para você e têm sentido uma diferença? Quero te contar uma história. Uma certa vez, uma serva do Senhor procurou o pastor da igreja e falou: pastor, eu preciso conversar contigo. E o pastor virou e falou: sim, pode falar. Aquela irmã era uma grande pregadora do Evangelho, grande serva do Senhor. E ela virou para o pastor e falou: pastor, eu não consigo entender. Eu prego, nos cultos, e muitos maridos se convertem. Muitas pessoas se entregam a Jesus. Mas na minha casa, eu prego o Evangelho para o meu marido. E meu marido não se converte. E aquele pastor virou para ela e falou: é porque esses outros maridos não convivem com você. Isso deve chamar a nossa atenção, meus queridos. Porque como que nós somos dentro de casa? Será que as pessoas dentro da nossa casa olham para nós e vê Cristo, vê Jesus, vê a mão de Deus sobre nós? Será que eles conseguem perceber a ação de Deus? Será que eles conseguem ver que nós estamos perseverando? Que nós não somos aquelas pessoas que estão blasfemando, aquelas pessoas que estão desistindo, mas que a nossa perseverança está sim no Senhor, que a nossa firmeza está sim no Senhor. Assim, meus queridos, como está aqui nesse texto, no versículo 23, ali chegando, Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus. Será que as pessoas se alegram quando olham para nós e vê a graça de Deus sobre as nossas vidas? Será que as pessoas estão vendo que Deus tem operado em nós? Precisamos, meus queridos, como igreja, meditar que as pessoas precisam olhar para nós e ver o poder de Deus sobre nós. Como será que é a sua vida com a sua vizinhança? Quero contar uma outra história. Um certo pastor, ele foi visitar uma irmã, porque na casa dela funcionava um PGM. Mas aquele PGM ele não ia para frente, um pequeno grupo multiplicador. Não ia para frente. E muitas pessoas reclamavam daquele grupo, então o pastor resolveu visitar. E ele foi num dia que ele não avisou aquela irmã que iria na casa dela. E quando ele chegou na casa dela, estava um som muito alto, e não era uma música evangélica, era uma música secular, do mundo. E o pastor tocou a campainha, veio então aquela irmã. Aquela irmã veio com uma roupa não apropriada. Veio então com aquele tomara que caia, e o pastor orando ao Senhor, falando: Senhor, segura para que não caia. Com um short, meus queridos, que faltava o restante da roupa. E quando a mulher, aquela serva, aquela mulher que era membro ali daquela igreja, abriu a porta, quando olhou o pastor, levou um susto, falou: pastor! E ele, quando olhou, falou: minha irmã! Porque aquele grupo não crescia pelo testemunho.
Quando as pessoas, meus queridos, olham para nós, eles precisam ver a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Para o Evangelho crescer, nós precisamos ser instrumento de Deus aqui nessa terra. Mas tem uma terceira característica que nós precisamos ver para essa expansão do reino de Deus. É a graça que precisamos levar, ela precisa ter um coração ensinável. Olha comigo no versículo 26. Tendo achado, o levou para Antioquia. E durante o ano inteiro reuniu-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Os crentes em Antioquia estavam conhecendo Jesus. E eles queriam aprender mais sobre Jesus. Os seus corações eram corações como aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, que eles viram um para o outro e falaram, mas quando ele nos falava, o nosso coração não ardia. Os nossos corações, meus queridos, precisam arder pelo Evangelho. O nosso coração precisa arder pela proclamação do Evangelho. O nosso coração precisa arder para poder conhecer mais sobre Jesus. Aqueles homens estavam tendo experiência pessoal com Jesus. E aquela experiência estava dando a eles sede e fome de Deus. Os valores ali, os princípios da vida com Deus, era algo notório nas suas vidas. E Barnabé começa a ensinar a eles. Barnabé começa então a trabalhar na vida deles. Em determinado momento, Barnabé vê que ele não consegue dar conta sozinho e vai chamar Saulo, aquele homem que perseguiu a igreja, aquele homem que consentiu a morte de Estevão, que estava presente ali, as pessoas colocaram até as roupas aos pés ali de Saulo. Aquele homem que perseguiu a igreja várias e várias vezes, aquele homem que quando se converteu, a igreja não queria nem recebê-lo. Mas os crentes de Antioquia receberam aquele homem. E ele ali, naquela cidade, encontrou um ambiente favorável para poder desenvolver o seu ministério. Porque aquela igreja estava ansiosa para aprender mais sobre Deus. E eles queriam aprender mais sobre o Senhor. Eles não estavam fechados para o aprendizado. Eles não estavam satisfeitos com aquilo que eles já aprenderam, mas eles queriam aprender mais, não estavam acomodados ou conformados. E eles queriam ter mais experiência com Deus. Sabe, isso me ensina que nós, como servo do Senhor, precisamos pedir, Senhor, eu quero ter mais experiência contigo. Eu quero viver uma vida com o melhor favor a ti. Não quero ficar satisfeito com as minhas experiências do passado, mas eu quero aprender mais e mais do Senhor. Eu, a cada dia que leio a Bíblia, eu consigo aprender mais de Deus, consigo ter mais experiência com Deus. E eu preciso cada dia mais e mais estudar a Bíblia para poder aprender mais. Não podemos, meus queridos, ficar acomodados, conformados com aquilo que nós já aprendemos no passado. Mas precisamos, no presente, aprender cada dia mais e mais do Senhor. A igreja aqui, ela tinha esse desejo no seu coração, para que possa então crescer no Senhor, desenvolvendo o reino de Deus. Se nós, meus queridos, queremos ter um reino de Deus aqui na terra, precisamos ser pessoas humildes, pessoas que possam aprender e ensinar os outros. Mesmo diante de pequenas coisas, nós podemos ensinar as outras pessoas. Nós precisamos, meus queridos, desenvolver o reino de Deus aqui na terra, com nossas vidas. Quero dizer para você, você não pode ficar aí no seu sofá da sua casa, acomodado ou satisfeito com aquilo que você já aprendeu no passado.
mas que você precisa ter no seu coração um desejo, uma fome e uma sede de Deus para poder aprender mais e mais do Senhor. É dizer, Senhor, eu quero conhecer mais sobre o Senhor. Eu quero vencer a barreira da comodidade. Eu não quero ficar aqui nesta terra apenas satisfeito com aquilo que eu já aprendi, mas eu quero aprender mais. Os discípulos de Jesus eles estavam fazendo diferença na cidade de Antioquia, porque eles queriam aprender mais sobre o Senhor. Eu quero perguntar a você, como é que anda o seu aprendizado diante do reino de Deus? Será que você está dizendo, não, eu estou satisfeito? Eu já aprendi muito sobre Deus, eu estou satisfeito, eu não preciso aprender mais. O que eu já sei já está muito bom. Ou será que você é aquela pessoa que tem fome e sede de Deus? Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que têm fome e sede. São aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, depois que ele é enviado para o campo missionário, ele está na sua viagem missionária, ele vai parar numa cidade chamada Bereia. E lá, o texto bíblico vai dizer que aqueles irmãos, eram aqueles irmãos que cuidavam bem da palavra do Senhor. Eram aqueles irmãos que estudavam a palavra do Senhor. E tudo aquilo que o apóstolo estava dizendo, eles estavam conferindo na palavra de Deus. Muitas vezes, meus queridos, sabe qual é o triste? É que nós estamos pregando a palavra de Deus, quando acabamos de fazer a leitura bíblica, os irmãos já fecham logo a Bíblia. Por isso eu digo aos irmãos, olha, manter sua Bíblia, eu estou lendo com os irmãos os textos bíblicos, para que os irmãos possam acompanhar o texto bíblico e aprender do texto bíblico. Não é fechar a Bíblia, acabou a leitura bíblica, nem já fecha logo a Bíblia. Não vão conferir os textos, não anotam. O texto bíblico diz que os irmãos de Bereia, eles eram pessoas que estavam sempre conferindo, estavam sempre lendo. Eram homens nobres. Sabe por quê? Porque eles queriam aprender mais e mais sobre o Senhor. E você? Como é que anda? Aqui no versículo 26, na parte B, vai dizer, olha comigo, em Atos capítulo 11, versículo 26, parte B. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Os discípulos de Jesus eram chamados de o caminho. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Então os discípulos de Jesus eram chamados de o caminho. E aqui, nessa cidade de Antioquia, eram pessoas tão nobres, pessoas que andavam como Jesus, que pela primeira vez foram chamados de cristão. Você sabe por que essa palavra cristão? E sabe por que hoje nós somos chamados de cristão? Cristão significa pequeno Cristo. Nós somos pequeno Cristo aqui na terra. Você é pequeno Cristo aqui na terra. E esse pequeno Cristo significa que o nosso modo de pensar, de falar e de agir tem que ser idêntico a Jesus. Não podemos, meus queridos, mais agir do mesmo jeito que nós agimos quando nós estávamos nas trevas. O nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar. Por isso que eu sempre digo, meus irmãos, quando, por exemplo, você vai votar, você ora ao Senhor e pergunta, Jesus, esse candidato, realmente o Senhor votaria? Quando você vai comprar algo, você tem que perguntar, Jesus, é realmente isso que o Senhor quer que eu compre? O Senhor no meu lugar faria isso? O Senhor no meu lugar faria aquilo? Como que Jesus agiria nos seus passos? Nós precisamos sempre nos perguntar isso. Como que Jesus iria agir? Porque nós somos pequeno Cristo aqui na terra. E você precisa ser o pequeno Cristo aqui na terra. Você precisa honrar esse nome.
Uma certa vez, pegaram um soldado romano e levaram até Alexandre, o grande conquistador. E aquele homem, ele deveria ser condenado à morte, porque ele era um medroso. Tinha abandonado a luta. E diante dessa coisa que ele fez, a pena capital era a morte. Era um homem medroso. E levaram então até Alexandre o Grande. E falaram então o que ele tinha feito. E Alexandre então vira para aquele homem e pergunta: qual é o seu nome? Ele vira e fala: Alexandre. Alexandre, então, revoltado, levanta e fala: muda esse nome. Muda esse nome porque você não merece ter esse nome. Muda esse nome. Meus queridos, muitas vezes nós envergonhamos o nome de Cristo. Não merecemos ter esse nome. E deveríamos mesmo mudar. Principalmente nos dias de hoje. Tem muita gente que se diz cristão, estão desonrando esse nome. Deveria sim mudar esse nome. Nós temos visto muitas pessoas que se diz evangélica, se diz cristão, fazendo coisas horríveis. Algumas delas, muitas vezes, na política. Algumas delas, muitas vezes, no meio da nossa sociedade. Infelizmente, alguns que se dizem até pastores têm desonrado este nome de Cristo. Nós precisamos, meus queridos, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir, porque nós carregamos um nome, que é o nome de Cristo. Nós somos pequeno Cristo aqui na terra. Eu gostaria até que você repetisse isso comigo. Eu sou pequeno Cristo aqui na terra. Você consegue perceber a responsabilidade do nome que você carrega? Você carrega um nome. O nome de Cristo. O nome do Messias, do Salvador. Por isso que nós precisamos ter o nosso jeito de pensar, de falar e de agir idêntico a Jesus. Nós devemos muitas vezes se perguntar: em meus passos, o que Jesus faria? Mas uma quarta característica para a expansão do reino de Deus está lá em Atos capítulo 13, do versículo do 1 ao 3. Gostaria que você lesse comigo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para algo para o qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram, e lhes puseram as mãos e deixaram que partisse. Essa quarta característica é a prontidão em responder ao chamado de Deus. Aqui na igreja de Antioquia, havia muitos líderes, muitos irmãos reunidos no culto, muitas pessoas capacitadas para o reino de Deus, muitas pessoas que estavam buscando a Deus junto, em jejum, em oração, ministrando um ao outro. Mas havia entre eles algumas pessoas ao qual o Espírito Santo vai chamar, que o Espírito Santo vai separar. Aquele grupo que estava ali reunido, ele era um grupo sensível para ouvir a voz do Senhor e ouvir o Espírito Santo de Deus. Eles não estavam distraídos com as coisas do mundo, mas eles estavam prontos para poder ouvir a voz do Senhor. Infelizmente, a igreja nos dias de hoje tem se distraído com as coisas cotidianas,
tem ficado tão atarefado nos seus afazeres que não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue mais perceber o que Deus está falando e como que Deus está agindo no dia de hoje. Nós temos visto Deus agindo poderosamente na igreja, mas muitas pessoas estão distraídas, muitas pessoas estão ocupadas nos seus afazeres que não conseguem mais perceber a ação de Deus. Muitas pessoas estão influenciadas pelo humanismo, liberalismo, estão comprometidos com seus próprios desejos e não conseguem mais discernir a voz do Senhor. Muitas pessoas estão ocupadas ouvindo a voz do mundo e não conseguem mais diferenciar a voz de Deus. Muitas pessoas não conseguem mais sentir o chamado de Deus nos dias de hoje, porque não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Em Antioquia, aqui estavam os crentes reunidos. E eles conseguem então ouvir a voz do Senhor, conseguem então perceber a voz do Senhor. E diante desse chamado do Senhor, eles estão dispostos a abrir mão dos seus projetos para poder fazer o projeto de Deus nas suas vidas, para poder ir para onde Deus queria levar. Eles estavam prontos para poder orar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nos dias de hoje, as pessoas estão orando: Senhor, eis-me aqui, mas envia Ele ali. Envia Ele, Senhor, não eu, porque eu estou ocupado dentro dos meus projetos, dentro dos meus anseios. Eu estou ocupado com a minha família, eu estou ocupado com o meu trabalho. Eu não posso mais responder o teu chamado, Senhor. Eu não posso mais cumprir com o teu propósito, porque eu estou ocupado com os meus desejos e prazeres. E as pessoas não estão prontas mais para servir ao Senhor. As pessoas não estão prontas mais para poder ouvir a voz do Senhor e cumprir com o seu chamado. Se nós, meus queridos, queremos expandir o reino de Deus nessa terra, é um desafio para você, é um desafio para mim, parar e ouvir a voz do Senhor nos dias de hoje. Nós somos uma igreja, e uma igreja precisa ser uma igreja missionária. Igreja missionária, meus queridos, não é aquela igreja que vai ao campo, que vai para outros países, que vai para outro estado, mas é uma igreja missionária que cumpre a missão do Senhor onde está. É uma igreja que faz a diferença onde está inserida. Uma igreja que ora por missões, uma igreja que participa de missões, uma igreja que se envolva com missões. Uma igreja que entende que é um organismo vivo e que cada um é uma célula dentro da igreja que precisa cumprir com o seu propósito. Nós precisamos ser uma igreja que esteja pronta para ouvir a voz do Senhor. Não só ouvir, mas cumprir aquilo que o Senhor determinar para nós. A igreja de Antioquia estava reunida. Havia muitos líderes aqui, pessoas muito gabaritadas, muitas pessoas aqui de alta posição. Tinha um aqui que tinha crescido junto com o governador, possivelmente tinha uma posição financeira boa, mas não foi ele que o Senhor escolheu. Muitas vezes o Senhor escolhe pessoas simples e humildes para poder cumprir com o seu propósito. Não pense você: pastor, porque eu sou analfabeto, porque eu já estou numa idade, então eu não posso cumprir com o propósito do Senhor. Engano seu. Deus está procurando pessoas para que vá até o campo missionário. Deus está procurando pessoas que cumpram com o seu propósito. Eu quero perguntar para você, nesta noite: você consegue ouvir a voz do Senhor? Você consegue sentir o toque do Espírito?
Deus está procurando pessoas que sejam ousadas para poder ir até neste mundo e falar de um Deus verdadeiro, de um Deus vivo. Deus, Ele quer que você seja um canal de bênção. Deus deseja que você tenha um coração ensinável. Deus deseja chamar mais gente, mais pessoas, para poder levar essa palavra até as outras pessoas. E será que você está disposto? Porque Deus está te chamando agora nesta noite. E a pergunta que eu faço é: você está ouvindo a voz do Senhor? Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: Deus está falando contigo. Deus está falando com você. Você está pronto para responder ao Senhor? Você está pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim? Ou você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, mas envia ele ali. Eu não quero, Senhor, fazer parte do teu chamado. Ou você está dizendo: Senhor, eu quero sim fazer parte do teu chamado. Para onde o Senhor me levar, como o Senhor quer me usar, usa-me. Usa-me, Senhor. Usa-me para o teu reino. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, neste momento nós queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos. Queremos ser pessoas, ó Pai, ousadas. Pessoas, ó Deus querido, que pregam o teu evangelho. Pessoas que vivam o teu evangelho e que honram o nome de Cristo aqui na terra. Então, ó Deus querido, usa-nos, Senhor amado. Usa-nos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-nos, ó Pai querido, para alcançar outras vidas, para que pessoas possam chegar até o Senhor. Este, ó Pai querido, é o nosso objetivo. Que o nosso pensamento, nossa forma de falar e nosso jeito de agir seja igual ao de Cristo. E que tudo, ó Pai, que nós formos fazer, possamos fazer para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor.
usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém. Que esse louvor seja uma verdade na nossa vida. Que o Senhor possa nos usar para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero aqui parabenizar a nossa querida irmã Rosenira, que aniversariou ontem, no sábado. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja contigo, minha querida irmã. E que também quero parabenizar que hoje está aniversariando o nosso irmão Hermício. Que Deus também abençoe a sua vida. Que Deus esteja contigo. Que Deus guie teus passos. Amém? Então essas duas pessoas nós parabenizamos pelos seus aniversários. Nós queremos, meus queridos, também agradecer a você que está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe também um like. E compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas. Para que vidas possam ser abençoadas para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos abençoado com uma cesta básica. Quero aqui agradecer a você que tem enviado seu quilo de alimento. Algumas pessoas não são membros da nossa igreja, mas são pessoas aqui da nossa comunidade, sabem do nosso trabalho. Então eu quero aqui agradecer ao Senhor pela sua vida, agradecer a Deus, a você que tem nos abençoado, e quero te incentivar para que você continue nos ajudando, a enviando. E você que ainda não tem participado desta obra, quero convidar você também a participar dessa obra,
a estar conosco, enviando 1 quilo de alimento para que nós possamos abençoar as famílias, aquelas pessoas que necessitam. Amém? Quero convidar você para quarta-feira estar conosco, nosso culto de oração e estudo bíblico, e você possa ser abençoado. Lembrando que na nossa campanha de missões estaduais e nacionais, nossa campanha, né, nós temos aqui como título, Porque Ele Me Amou. Tenho certeza que você tem sido abençoado com os vídeos, sendo abençoado com os louvores. Que Deus continue, então, te abençoando, te guardando, e que essa semana seja uma semana de vitória, diante de lutas, de dificuldades, diante das aflições, mas que o Senhor esteja contigo em todo o tempo todo, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é muito bom. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento. Obrigado, ó Pai, por esse culto. Obrigado, ó Deus querido, pela vida de cada um dos irmãos. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando a vida deles, que o Senhor esteja guardando e os livrando, ó Pai, de todo o mal. Nos dê, ó Pai, uma semana de bênção, uma semana, ó Pai, de vitória, uma semana, ó Pai querido, onde nós possamos ter esse desejo, fome de Ti, que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor esteja guiando o nosso espaço. Abençoe também os nossos aniversariantes, a nossa irmã Rosemira, o nosso irmão Hermilson, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja guardando-os, ó Pai, e que a Tua bênção seja estendida para toda a família. Coloca, ó Pai querido, também diante do Senhor, a vida do nosso querido pastor Maciel, que sofreu aquele acidente, ó Pai. Tome nas Tuas mãos aquela pessoa que está ferida, mas graças a Deus está tudo bem, louvamos o Teu santo e glorioso nome, ó Pai. Obrigado, ó Pai querido, pela Igreja Batista do Moreno, e quero colocar nas Tuas mãos a vida de cada membro, a vida de cada um deles, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, e que nós possamos expandir o Teu reino aqui na terra, e que vidas, ó Pai, possa conhecer. Pai, não deixe que a pessoa que está nos assistindo, que ainda não tem Jesus no seu coração, possa, ó Pai querido, entregar a vida a Jesus. E que elas, ó Pai querido, se rendam ao Senhor. Que, ó Pai querido, que ela possa ter uma experiência contigo, ó Pai. Que ela possa viver para o Teu reino. Porque, ó Pai, o Senhor tem coisas boas para nós. Ó Deus, ser conosco. Nos livra, ó Pai querido, de todo mal. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe e que você tenha uma semana abençoada em Jesus Cristo.